Ó, uma coisa importante, eu fiz aqui uma conta de padaria, tá, gente? Realmente uma conta de padaria. Esses valores aqui vão mudar de região para região, tá? Então, não se preocupem com isso. É só para a gente ter uma métrica aqui. Então, vamos pensar lá, vamos pensar nessa lógica. Então, o cliente fala, não, João, eu não quero o tijolo ecológico, porque ele está custando o dobro, eu vou gastar muito mais na minha obra, eu quero usar o sistema tradicional, porque o bloco de concreto está a 1,10 e eu vou economizar muito na minha obra. Só que ele tá fazendo ele tem essa visão limitada, então ele não está pensando no acabamento, no reboco, na mão de obra, em várias coisas que a gente vai discutir aqui. Então, quando a gente olha para esse sistema, que é o tradicional, ele vai precisar de embolso e reboco. O embolso e o reboco está na média de R$ 45 o metro quadrado. Depois a gente tem um chapisco. O chapisco está girando aí entre 12 e 16 o metro quadrado. Tá? Esses dados são do Google, tá, gente? Novamente, vai variar de região para região. Então, de 12 a 16. Massa acrílica, R$ 35 o metro quadrado. E depois a gente tem a pintura. Pintura externa está girando em torno de R$ 80 o metro quadrado e a externa, R$ 90. Nessa brincadeira aqui, se você estiver fazendo um projeto de uma casa de 200 metros quadrados, você vai ter um valor só de acabamento, de reboco, pintura, embolso, essas coisas, você vai ter ali um resultado de R$ 35 mil, tá? Que o cliente não estava prevendo. E se ele estivesse utilizando o tijolinho ecológico, o tijolo ecológico, que você prescreveu, porque baseado em várias situações, em vários fatores, né? Inclusive a zona bioclimática, que vai trazer um conforto térmico para ele, porque você foi lá, fez um estudo profundo e viu que para aquela situação era a melhor prescrição para o projeto dele, e ele não aceitou, porque ele achou que era mais caro, ele não só vai pagar mais porque ele escolheu o sistema tradicional, como ele ainda vai sofrer porque ele vai ter desconforto térmico. Entende? Mas de quem é a culpa? E não vai ser do cliente, vai ser sua. Porque você era o técnico à frente, você que tinha que ter dado essa explicação para ele e mostrado por quê. Porque, gente, ninguém é bobo. Se você explicar isso que eu estou explicando para ele, é claro que ele vai concordar. Né? Ele não só vai ver que ele vai estar pagando mais barato, como ele vai ter ainda qualidade arquitetônica e térmica no projeto dele. Mas esse é um aspecto, mas a gente tem outros aspectos. Quando a gente fala de tijolo ecológico, a gente está falando de um sistema que é autoportante. Ou seja, ele não vai precisar de viga nem pilar. E se ele é autoportante, a gente vai excluir caixaria. Caixaria também é uma coisa cara, gente. Deixa eu até desativar os comentários aqui rapidão. Então, a gente vai pensar em caixaria também. Então, se a gente pensa em caixaria, e aí esse aqui é um dado do Google, tá? Ele está variando entre 30 a 100 reais. Vai depender de região para região. Eu vou utilizar aqui 50 reais para não ficar nem muito, nem pouco, nem muito, tá? Então, vamos trabalhar com 50 reais. Uma casa de 200 metros quadrados, vezes 50 reais, um metro, daí R$ 10 mil. Então, R$ 35 mil de acabamento, mais R$ 10 mil de caixaria, que é o que ele vai gastar a mais. Ele está gastando aqui R$ 45 mil, fora, né, se eu colocar 100, ele vai gastar 20. Então, a gente ia passar de R$ 50 mil, porque ele está utilizando o sistema tradicional. E tem um outro ponto também, que é a questão do entulho, porque o entulho ele não é enterrado, ele não sai andando sozinho, né? Você precisa contratar mão de obra para tirar, você contrata caçamba, você contrata outros serviços que eu não estou incluindo aqui, porque vai gerar resíduo, né? O sistema tradicional ele gera muito resíduo para a obra. Então, percebe? Então, o cliente ele não tem essa visão sistêmica. Ele pode até preferir do início, mas se você explicar, inclusive, pode até mostrar essa live para ele aqui, tá? Fala, João. O João explicou, vai lá ver a live, porque não compensa. Então, João, nunca vou ter que utilizar o sistema tradicional não presta? Não, não é isso, gente. Até porque talvez vai ter uma situação específica que o seu cliente vai bater o pé e por mais que você explique, ele quer aquele sistema e tá tudo bem, aí você precisa recorrer a outros recursos, né? Mas o importante é que você, como técnico, é igual médico também, né? Que explica para o paciente que ele tem diabetes e que ele não pode comer determinados alimentos. E aí, se ele comer, depois da explicação, depois da orientação, se ele comer, ele vai ter as consequências. Agora, o que não pode é ele não explicar, o cliente comer e morrer, ou ter algum problema. Né? Então, a gente precisa ter essa responsabilidade. Então, ó, só para recapitular. Então, até aqui, como prescrever o sistema construtivo da forma mais correta. Então, até aqui a gente já viu em relação à zona bioclimática. E a gente está vendo agora o orçamento, porque o orçamento vai influenciar. E talvez seja uma das coisas que mais influenciem quando a gente está falando de cliente, né, gente? Cliente, ele se importa muito. E, na verdade, é importante mesmo, tá? Porque sem orçamento você não constrói a obra, né? Então, isso é muito importante. E um ponto importante também, né? Percebam, tem muitos clientes que vão economizar, tipo, no porcelanato. Às vezes vai pegar um porcelanato de péssima qualidade, porque, sabe, não tem dinheiro para construir a obra, ou é acabamento, o acabamento é ruim. Quando, na verdade, esse poder todo está nas mãos do arquiteto. Eu vejo muito esse erro também, né? Porque, às vezes, o cliente passa um orçamento específico, tem 200 mil para construir. E aí, quando chega na mão do engenheiro,
o projeto está dando 400 mil reais, né? Então a gente também precisa ter muita responsabilidade nesse sentido. E quando a gente tem essa visão sistêmica, entende o processo de concepção, desde a concepção em si, e quais os impactos da sua escolha, né, em relação ao sistema, percebam, a gente já economizou aqui cerca de 50 mil reais. Claro que tem aquela questão também do bloco cerâmico ser mais alto, então a gente vai ter que utilizar mais tijolos ecológicos, né? Mas ainda assim, a gente colocaria uns 10 mil, sobraria 30, 40 mil reais ali, entende? Então, isso para uma obra que, para um cliente que tem um orçamento escasso, gente, é muito dinheiro, né? Então, a gente tem que pensar muito, e isso também isso ajuda também muito na comunicação com o cliente, sabe? Quando ele percebe que você tem esse conhecimento, e principalmente que você está do lado dele, né, em relação à economia, é muito legal. E aí, o que eu quero também mostrar aqui para vocês, eu acabei falando aqui, né, dessa questão já do autoportante e da questão do resíduo, já me adiantei, mas um outro aspecto importante é a questão da plasticidade. Porque aqui esses materiais, eu particularmente, né, eu acho muito rico deixar esses materiais aparentes, porque a gente vai utilizar a verdade deles. E aí é um aspecto muito interessante, porque a sua obra, plasticamente, ela vai ser muito mais rica do que você pintar ou colocar revestimento, e o cliente vai ter essa economia grande, né? Então, perceba que é sempre uma questão também de um cabo de guerra com o cliente, né? Porque por mais que talvez ele não ache tão interessante assim, mas se você colocar para ele, falar, olha, você vai economizar cerca de 30 mil reais aí, se você fizer assim. E aí você vai ter um projeto plasticamente muito mais interessante do que se você fizer com o sistema tradicional. E aí você vai colocando todos esses benefícios na mesa, né? Para que de fato ele entenda qual o potencial dessa obra. E aí tem um outro ponto também que, né, abordando tudo isso que a gente está falando, questão da escolha do sistema e da zona bioclimática, que se você faz uma casa, se você não comunica isso para ele, faz com o sistema tradicional e essa casa é quente, vão ocorrer duas coisas. Primeiro, que ele pode falar mal de você, porque, cara, minha casa é muito quente, o arquiteto fez minha casa, mas é insuportável ficar lá dentro. Isso é muito ruim, é um feedback muito negativo e pode te queimar, inclusive, né, para outros futuros clientes. E também, ou senão você vai estar prejudicando o meio ambiente, porque aí ele vai ter que torar no ar-condicionado ali e aí vai aumentar a pegada de carbono. Deixa eu só passar aqui para o próximo.